As pessoas mudam, né? Muitas vezes temos essa crença popular que as pessoas mudam, né? Quando a gente fala assim em mudança, é uma mudança de um estado para outro estado. Não no sentido físico, mas num sentido totalmente da personalidade, né? A personalidade não muda, o caráter não muda. O que acontece quando você fala que alguém muda? Há uma espécie de conversão. Essa conversão seria você olhar para si, não é? Olha bem a palavra conversão, convergir, né? A palavra conversão é você olhar para si e verificar quem você é. Não é um estado, não é uma mudança de um estado para outro, uma mudança na personalidade e no caráter, né? Quando a pessoa ela olha para si, ela vê as suas falhas, né? E vê, por exemplo, o que tanto ela faz que possa prejudicar o outro. E a pessoa começa a tolher, né? A conversão ela é uma espécie de autossacrifício. Não há essa conversão mágica, né? É algo que você abre mão, né, de si mesmo para que você possa conviver com as pessoas. É aquela frase, né, que Cristo disse para os apóstolos: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Interessante que a palavra converter, né, no Novo Testamento, não é uma palavra, por exemplo, que corre com frequência hoje, né? Porque pelo demasiado uso ela se tornou fútil. É aquela coisa da pessoa se olhar mesmo como dependente de uma graça, né? Isso eu digo na questão do cristianismo, né? Você ver que é meia culpa, né? E você precisa de uma graça divina. Mas eu no contexto que eu estou falando acerca dessa conversão, é você verificar o que você faz, o que fere o outro e o que você deveria se sacrificar em si para que você possa viver bem com as outras pessoas. Hoje em dia é uma guerra de todos contra todos, né? Todos se consideram do bem, todos se consideram da luz. É por isso que ninguém se dá bem com ninguém, porque todos, né, por exemplo, brigam, né, e discutem amelhoados, né, vamos dizer assim, com a razão, né? Todo mundo quando briga tem a razão para brigar e tem a razão para retrucar quando alguém, né, por exemplo, lhe afronta. Então, é muito difícil abrir mão de si porque você sempre está coberto de razão dentro do seu discurso. Não é um discurso que se baseia na lógica. É um discurso que se baseia, por exemplo, naquilo que você acha. É aquilo que você sente. Todos se sentem ameaçados, né? E ao mesmo tempo todos ameaçam uns aos outros. Então, há uma guerra entre todos contra todos, em que todos querem mudar todos e ninguém muda ninguém. Então, não é o caso da pessoa se olhar por si, se olhar para dentro de si e falar bem assim: o que eu tenho que fazer para poder conviver bem com o outro? Não é uma questão do politicamente correto. O politicamente correto ele age de uma forma totalmente hipócrita, né? É uma pessoa que, por exemplo, ela esconde as suas intenções, né? As suas intenções coberto com uma dialética, fingindo que compreende o outro, que compreende, né, a maneira do outro, mas por trás xinga. Então não há uma espécie de olhar para o outro, né, e se ver no outro, por que o outro está agindo dessa determinada maneira. Lacan, como Freud, eles falam uma coisa muito interessante, que quando você vê algo que você não gosta daquela pessoa, é algo que você não gosta em si,
que você vê aquela pessoa. Você não conhece a pessoa, você está conhecendo o sentimento que você tem sobre aquela pessoa e joga aquele sentimento sobre aquela pessoa. O outro é um espelho de si. É a mesma coisa, se você conhecer Pedro e João. Se Pedro fala muito mal de João, quem você conhece mais? É João ou é Pedro que fala sobre João? Então, o que Pedro vai falar sobre João refere muito ao que ele fala sobre si. O que eu falo sobre o outro corresponde mais a mim. Um negócio interessante. Aquela pessoa que vê bondade em todo mundo, né, que é chamada de inocente, e sim é inocente, a bondade está mais nela. Porque a bondade que está nela, ela projeta no outro. Aquela outra pessoa que vê o mal no outro, ou o outro é desgraçado, vamos dizer assim, ou o outro é cretino, é filha da puta, na verdade é uma sensação que está nela e ela joga para o outro. Então, e essa mesma pessoa, ela se usa dos mesmos sentimentos para poder se fechar, porque ela se sente constantemente ameaçada pelos outros, né? Então, há uma guerra, né, por exemplo, de narrativas, onde de todos contra todos, onde todo mundo se julga, né, o portador da luz, né? E interessante que a verdade separa, né? A verdade nunca tem a tendência de unir, porque a verdade ela está vinculada a uma predisposição daquilo que eu acho sobre a vida, daquilo que eu sinto, né? Não importa a visão que o outro tenha sobre mim. Por mais que o outro possa falar de um modo totalmente sereno, eu vou ver o outro sempre como uma ameaça, né? Então o ser humano ele tem a tendência em ver a ameaça no outro, mas eles mesmos se esquecem que a ameaça é ele mesmo que cria sobre si. Ele se sente como uma ameaça, mas inconscientemente ele não vê isso. Ele vai sempre projetar para o outro, em que o outro que quer lhe destruir. Mas na verdade é você que se destrói. É aquela sensação de você pegar uma brasa em fogo e querer atirar o outro. É a questão do ódio. Na verdade, você vai mais se consumir do que esse ódio, do que estragar a vida do outro. Você pode até mesmo, né, acabar com a vida do outro, mas você vai acabar mais consigo, porque o sentimento que alimenta é você e não o outro.